noite, senhoras e senhores. Eu sou Luiz Kawaguchi, jornalista. Esse aqui é o boletim da Ucrânia do dia 18 de outubro, sexta-feira. Esse aqui é um boletim gravado que eu deixo para vocês porque eu estou em trânsito aqui de Brasília para São Paulo. Então, o nosso tema principal, um boletim mais curto aqui hoje. Começamos com um tema político e já vamos falar das novidades do campo de batalha, que, aliás, não estão nada boas para a Ucrânia. A Ucrânia está perdendo território ali na região leste, na frente leste, em diversas cidades. Mas a guerra não está perdida, a gente vai já chegar nesses mapas. Mas antes vamos falar um pouco de algumas ações políticas que aconteceram. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo o nosso secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, apertando a mão do presidente Putin. O Antônio Guterres ele vai participar na semana que vem, entre os dias 22 e 24, da cúpula dos BRICS em Kazan. A Rússia é o país líder dos BRICS nesse ano, ou seja, é o país sede da cúpula dos BRICS. Esse encontro vai acontecer no começo da semana que vem e o Antônio Guterres vai participar. É uma novidade? Não, não é uma novidade, ele já participou lá em 2023. Só que a gente tem já participou anteriormente também, mas a gente tem um contexto político diferente. O Antônio Guterres ele fez críticas recentemente ao Estado de Israel por conta da sua guerra contra o terror ali, contra o Hezbollah e contra o Hamas. Essas críticas elas começaram principalmente em relação às baixas civis que aconteceram durante os ataques israelenses lá na faixa de Gaza. Depois essas críticas se voltaram ao fato de israelenses fazerem ataques ali perto e na prática contra algumas instalações da missão de paz da ONU, a UNIFIL. Israel diz que não, Israel diz que estava atacando terroristas, depois até mostrou fotos dos terroristas operando muito próximo ali da base da ONU, mas foi uma rusga diplomática. O Benjamin Netanyahu chegou a falar para as tropas da ONU se retirarem do local e a ONU não vai sair da região ali, é uma zona de guerra. Inclusive a missão, a UNIFIL, ela foi estabelecida ali para manter a paz, só que não tem mais paz a ser mantida ali. Então a ONU está numa situação bastante complicada, a gente já falou em outras lives aqui, principalmente durante a Assembleia Geral da ONU, que por conta de haver o poder de veto nos membros permanentes do Conselho de Segurança, a Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia, nunca uma resolução contra uma grande potência ela acaba andando, porque se a gente tenta alguma resolução contra a Rússia, é vetada aí pela própria Rússia. Se há uma resolução contra Israel, é vetada pelos Estados Unidos, que são aliados dos israelenses. Mas o Guterres vai participar do BRICS, e o BRICS vai ser usado para difundir o chamado Plano Sino-Brasileiro, que vergonha, né? Sino-Brasileiro de paz na Ucrânia. O que é isso? A China resolveu fazer patrocinar um plano de paz na Ucrânia que é totalmente pró-Rússia, em diversos aspectos, mas o principal deles é que ele não prevê a retirada das tropas russas dos territórios que estão sendo anexados, ou seja, que foram anexados desde 2022. Então é considerado um plano que ele só leva em conta a situação atual do campo de batalha. Isso vai contra os princípios da ONU, os princípios da Carta da ONU, que diz que a violência não pode ser usada contra um país para anexação de território e para forçar uma mudança política nesse país. Mas diversos países já fizeram isso, verdade. Mas estamos falando aqui desse caso da Rússia, principalmente no caso de anexação de território. Então isso vai contra a Carta da ONU. O plano chinês de paz, ele diz, então, vamos fazer um cessar-fogo, mas ele não prevê, não é o que está escrito no plano, mas o que não está escrito, que é diferente de da maioria das democracias ocidentais, ele não prevê a retirada das tropas dos territórios anexados ilegalmente.
Então, a presença do Guterres, principalmente os ucranianos e analistas e fontes aí ligadas ao Ocidente temem que o Putin use a presença do Guterres para tentar chancelar. Falou, até a ONU está aqui apoiando o meu plano de paz para a Ucrânia, tem que ser feito um plano de paz, tem que chegar a um cessar-fogo. Então, é principalmente uma preocupação dos ucranianos que o Putin vai tentar, por ser aí o anfitrião, vai tentar manipular a situação para dar a entender que a ONU estaria dando seu aval a esse plano de paz chinês. O que eu não acho que a ONU vai fazer, embora o Guterres, sei que vocês têm muitas posições, muitas restrições em relação ao Guterres, principalmente por essas posições polêmicas. Ele foi declarado até persona non grata pelo Estado de Israel, e aí ele poderia apoiar, nesse caso, seria contra Israel, e a Ucrânia teme que ele fique contra a Ucrânia. Não acho que isso vai acontecer por decisão do Guterres, mas eu acho que pode haver uma campanha de mídia muito forte da Rússia para falar isso, que a ONU está ao lado da Rússia, quando não está. Então, esse é um risco diplomático que deve acontecer na semana que vem. O presidente Lula também viaja no domingo para participar da cúpula dos BRICS, e acredita-se que um dos principais pontos que ele deva defender é justamente esse apoio ao plano de paz chinês, porque isso acaba catapultando a imagem dele. Graças a Deus ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi uma organização japonesa que ganhou esse ano, mas ele não deixa de perseguir esse objetivo. Então é muito provável que o Brasil ele patrocine junto com a China, a difusão desse plano de paz, para tentar trazer os outros membros do BRICS para assinarem esse plano de paz, o que seria uma notícia muito ruim. O Brasil também deve patrocinar a parte de BRICS Pay, ou seja, criar um sistema de pagamento paralelo ao SWIFT, que é baseado no dólar. É uma proposta mais política do que de fato, porque as transações mundiais, mais de 80% das transações são feitas em dólar. O SWIFT é o sistema de transferências bancárias majoritário. O BRICS poderia colocar o yuan chinês, mas ele não responde nem por 5% das transações mundiais. Talvez um dia isso seja viável para os BRICS, espero que eles não durem até lá, mas não os países, mas o bloco, eu quero dizer. Mas por enquanto não é viável, né? É mais um posicionamento político da Rússia, da China, principalmente, e com o aval do Brasil. Então, provavelmente, o que a gente vai ter aí é esse tipo de apoio, esse tipo de conversa que vai ter no BRICS. E talvez a conversa do presidente Vladimir Putin vir ao Brasil para o G20. Ele declarou nessa sexta-feira que não irá, para não atrapalhar o andamento dos BRICS, porque todas as atenções ficariam voltadas para a possível prisão dele. Ele tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, principalmente por sequestrar, por participar aí da orquestração do sequestro de pelo menos 19 mil crianças e adolescentes ucranianos que foram levados para a Rússia para ser adotados por famílias russas. Então, bastante grave esse crime que o presidente Putin, presidente é sacanagem, né? O ditador Putin foi condenado. Então, o que a gente vai ter, ele já afirmou que não vem, mas permanece um receio muito grande de que isso seja da boca para fora e, no fim, ele apareça no G20. Por quê? Porque ele quer principalmente conseguir mais aliados dos chamados países em desenvolvimento, dos países do sul global. Então, diversos riscos políticos para a semana que vem, que a gente vai ter que ficar de olho. Vamos aqui, então, ao nosso mapa do campo de batalha aqui hoje, pessoal. Falando da Ucrânia, a gente vai falar primeiro da cidade de Toretsk. Esse aqui é a frente leste ucraniana, essa área vermelha, aqui é onde as tropas russas invadiram a Ucrânia, e é isso que está em jogo ali nesse plano de paz.
A área amarela é o território original ucraniano intacto, e a área verde é onde já tinha sido invadido pela Rússia e foi retomado pelos ucranianos em 2022. Então, vamos falar de Toretsk primeiro. Toretsk, essa cidade, vocês veem aqui onde que ela está posicionada com esse ícone aqui de explosão no mapa. A gente tem as forças russas que estão representadas em vermelho aqui, elas estão tentando fazer um ataque frontal contra a cidade de Toretsk. E há alguns dias atrás, há uns 3 dias atrás, eles conseguiram fazer essa, que a gente chama aqui de cabeça de ponte, né? Essa cunha que eles fizeram entrando aqui dentro do setor urbano. Começou um combate urbano muito feroz, e a notícia boa é que os russos foram contidos aqui nessa região. Já tem 2 dias que eles não conseguem avançar e não conseguem tomar a cidade. Então, provavelmente, os ucranianos tiveram reforços aí nessa região e os russos não conseguem avançar. Essa é a notícia boa, infelizmente. Vamos para as notícias ruins agora, pessoal. Agora a gente vai falar aqui do mapa da cidade de Chasiv-Yar. Essa aqui é Chasiv-Yar. Essa daqui é um mapa do dia 16. Se vocês olharem aqui, cruza um mapa de norte a sul, aqui uma rodovia, e tem um rio aqui, pessoal, tem um rio que acompanha essa linha aqui da rodovia, e os russos estão há meses tentando cruzar esse rio, e infelizmente, olha o que aconteceu, as tropas russas conseguiram fazer a transposição desse rio, então eles estão mais próximos, já estão aqui nos subúrbios aqui de Chasiv-Yar. Chasiv-Yar é um dos bastiões, uma das áreas de resistência que está resistindo há bastante tempo da invasão russa ali na parte leste. Então, notícia bastante preocupante. Aqui eles conseguiram fazer o cruzamento do rio. O cruzamento do rio é sempre uma manobra militar muito complicada, porque você pode ser bombardeado quando você faz as pontes Poton, as pontes móveis, ou quando você tenta passar com veículos anfíbios. É muito mais fácil de você ser bombardeado, principalmente pelos drones e pelos HIMARS, que são aqueles foguetes, aqueles lançadores de foguetes de alta mobilidade. Só que os russos conseguiram pegar aqui já uma parte da cidade e vão tentar avançar para Chasiv-Yar. Então, notícia muito preocupante aqui nesse ponto. A gente tem também New York, pessoal. Essa é a notícia ruim mesmo. Olha aqui, New York, essa cidade está aparecendo meio apagadinho aqui. New York já tinha sido praticamente tomada, e aí o batalhão Azov dos ucranianos tinham retomado aqui essa posição verde, principalmente nessa cidade de Nepilivka, que tinham tomado toda a parte alta da cidade de New York. Só que, infelizmente, aqui os russos conseguiram retomar e conseguiram expulsar o batalhão Azov dessa região aqui. Então, outra notícia preocupante para a Ucrânia. Os russos fazendo avanços, aí eles sabem que já estão na temporada agora de chuvas, vai ser cada vez mais difícil avançar, então parece que eles estão fazendo aí um último esforço para até como uma moda que se adotou, né, o ataque russo culminar antes do inverno, ou seja, chegar ao seu ápice. Provavelmente a gente vai ver nos próximos dias mais esforços russos nesse sentido. A gente tem aqui também a cidade de Selidov, pessoal, mais um pouquinho aqui embaixo no mapa, aqui já na frente de Pokrovsk. Então essa aqui é a cidade de Selidov, ela já está, a gente já fala de Selidov há semanas, os russos estão tentando eles tentaram por muitos dias, diversas semanas fazer um ataque frontal aqui à cidade de Selidov, mas tem uma série de montanhas e obstáculos naturais aqui, principalmente uma linha férrea aqui nesse acesso principal, que é uma linha mais elevada, então funciona como uma espécie de uma grande trincheira aí dos ucranianos, os russos não conseguem passar. Então o que eles estão fazendo é tomar, aqui vocês veem em volta minas de carvão que eles estão tentando tomar, e eles vão tentar circular essa cidade, ou seja, cercar ela. E a gente teve um avanço nesse sentido aqui, tanto no norte quanto no sul. Então, a Rússia tentando fazer um movimento de pinça para tomar Selidov. Selidov já está praticamente abandonada pela população civil e está relativamente inteira, não sofreu tão grandes bombardeios. Mas
muito preocupante, está resistindo há bastante tempo. A gente tem uma brigada mecanizada e a gente tem uma brigada de paraquedistas ucranianos aqui, então forças bastante capazes que estão tentando evitar aí que a cidade seja cercada, mas é outro movimento russo. E agora vamos falar aqui de Hrivnik. Olha lá, vocês estão vendo aqui essa cidade que tem Hrivnik, Kurahivka, Oleksandrivka, Vochevka, Zoriane, aliás, Alexandropil, não Alexandrivka. Então, são todas essas cidades aqui desse bolsão que a Rússia está tentando fechar. Esse daqui era do mapa do dia 15, a gente tem aqui do mapa do dia 17, vocês veem as pinças aqui se formando. O que os russos querem fazer é isso aqui, tomar toda essa parte que está circulada em vermelho. Essa área aqui de Hrivnik, Kurahivka, é uma área mais elevada, então não tem como os russos fazerem um ataque direto aqui da direita para a esquerda, do leste para o oeste, porque eles atacam na subida. Essa daqui é um mapa de relevo, então não tem como atacar na subida, eles estão tentando atacar do norte para o sul e do sul para o norte. Eles fizeram essa pinça aqui mais ao sul, indo em direção a Kurakov. A gente achou que eles iam tentar um ataque direto a Kurakov, mas parece que, na verdade, é uma pinça para fechar e tomar toda essa região que é chamada, que predomina aqui, essa cidade de Hrivnik, porque aqui pelo norte eles atacam no mesmo nível de terreno. Então, bastante preocupante. Outra cidade ucraniana que talvez seja cercada, e a gente espera que isso não aconteça até o inverno, aqui até culminar as operações russas, mas os russos já estão há um tempão aqui tentando tomar essa região. Provavelmente a gente vai ver mais esforços nos próximos dias para tomar essa área aqui. Ali na região de Kursk, onde os ucranianos invadiram, não teve grandes novidades no terreno, foram os mesmos ataques que a gente vem olhando nos últimos dias. Kharkiv também não teve grandes novidades, e a frente de Zaporizhia no sul está praticamente aí estabilizada, com escaramuças mais na linha de frente. Então essas são as notícias desta sexta-feira do campo de batalha. Antes da gente terminar, não tem como a gente não falar, deve estar todo mundo perguntando, ele não vai falar da bomba nuclear ucraniana. O que é isso, pessoal? Teve uma revista inglesa, alemã, tem uma revista alemã chamada Bild, que disse que os ucranianos já estariam nas próximas semanas conseguiriam fazer uma bomba nuclear. A gente lembra que lá atrás os ucranianos eles entregaram quando acabou a União Soviética, eles entregaram seu armamento nuclear para Moscou em troca do perdão de uma dívida e um acordo para que seriam sempre protegidos por Moscou e pelos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu, o Kremlin invadiu a Ucrânia, e agora essa revista diz que é claro que os ucranianos eles já fabricaram armamento nuclear antes, eles têm a capacidade técnica, os engenheiros, mas eles precisariam de muitos componentes, eles precisariam aí desenvolver unidades de fábricas para fazer isso, que não é o caso que está acontecendo. E a revista alemã diz que eles estariam a poucas semanas de fazer uma bomba nuclear. Eu acho isso improvável, pessoal, porque se os ucranianos usassem uma bomba nuclear, mesmo que fosse de defesa, se o russo usasse uma arma nuclear tática e o ucraniano respondesse com uma arma nuclear, ele perderia todo o apoio do Ocidente. E o que está mantendo a guerra, o que está sendo o ponto de equilíbrio dessa guerra, é o apoio às armas e o dinheiro ocidental. Kiev, né, o governo ucraniano, nega estar fazendo qualquer tipo de bomba nuclear. Então, duas coisas improváveis: que eles conseguissem nas próximas semanas fazer essa bomba nuclear, isso demoraria anos para ser feito, para ser desenvolvido, e outra, seria do ponto de vista estratégico, não faria sentido você ter uma bomba nuclear nesse momento, você começar um conflito nuclear. Talvez se depois da guerra, com acordo de paz, e aí a Ucrânia conseguisse desenvolver uma bomba nuclear para sofrer menos ameaça da Rússia,
isso fizesse sentido. Mas está fazendo agora, durante o campo de batalha, é muito improvável. Então, existe essa revista chamada Build, ela falou isso, mas vamos esperar. Para mim, eu não acho suficiente esse tipo de informação. Eu acho que a gente tem que observar e esperar. Eu acho altamente improvável que isso realmente esteja acontecendo. Bom, é isso. A gente volta a se encontrar no fim de semana com outro boletim aqui da guerra da Ucrânia. Muito obrigado a todos. Boa noite, boa sexta-feira, bom fim de semana.